Continuando, outra coisa que você pode fazer ou solicitar ao seu provedor, caso você não tenha acesso ao seu provedor, é reduzir o intervalo de beacon. O que é o intervalo de beacon? É o tempo da comunicação do seu roteador com o seu dispositivo. Tá bom? Alguns roteadores, por padrão, colocam em 100 milissegundos, você pode reduzir, eu recomendo a no máximo 50. O que é que você vai ganhar com isso? Melhor velocidade, melhor tempo de resposta do seu roteador com os seus dispositivos. Isso influencia bastante quando você tem uma Smart TV no Wi-Fi e usa uma plataforma que puxa um cadinho, por exemplo, a Globoplay. Ela vai trabalhar um pouco melhor dependendo da sua situação, mas levando em consideração a dica anterior que eu falei, cabo até lá, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é se perder no assunto. Deixa eu pensar. Então, vamos lá para outra dica, pessoal. Outra dica bastante importante é a questão da onde está o seu roteador e aonde que você usa. Isso é bastante importante e influencia demais no seu uso da internet. Por quê, pessoal? O que acontece bastante é o seguinte, vamos supor, você tem uma casa relativamente média a grande, aí a pessoa vai lá e coloca o roteador na sala, né? Beleza. Só que aí ele usa muito lá no quarto do outro lado da casa. Pensa. Aí o Wi-Fi às vezes chega lá esquisitinho, ruinzinho, pegando meia boca. E o cara quer usar porque está pegando. Só que, pessoal, não é porque está pegando é que está funcionando bem. Porque, via de regra, quanto mais o Wi-Fi viaja pelo ar para chegar para te atender, mais ele sofre perturbações ou distorções. Por que ele sofre distorções? Porque ele é uma onda de rádio eletromagnética, ou onda de rádio eletromagnética, dessa maneira aí, ele vai se propagando pelo ar. E tudo que ele encontra no caminho pode destruir ou distorcer o sinal dele. O que pode distorcer, Edu? Você me pergunta, o que pode distorcer? Um revestimento de cerâmica, piso, azulejo, espelho, superfície metálica reflexiva, às vezes uma tinta que tem um troço especial, tinta óleo já peguei em casa também, telhado de metal, enfim. Via de regra, tudo que tem base reflexiva, tudo que reflete, provavelmente vai acabar com o seu sinal de Wi-Fi, ou tudo que gera campo magnético. Entendeu? Tudo que gera campo magnético, ou trabalha na mesma frequência. Inclui-se micro-ondas, telefone sem fios, babá eletrônica, campainha e por aí vai. Tudo isso pode interferir no seu Wi-Fi. Vai interferir, Edu? Nem sempre. Às vezes interfere pouco, que você nem sente, você não percebe. Às vezes interfere pra caramba, a ponto de derrubar seu Wi-Fi, acabar com tudo, ficar lento, acabar com sua conexão toda. Vai depender do seu uso e da onde que está cada coisa. Pode que depois eu corto, pô. Vou gravar vídeo assim, o que você acha? Vai depender de como você usa e aonde que está. Então, para solucionar isso, o que você pode fazer? Mudar onde que você usa o Wi-Fi. Ou você mudar a posição aonde que está o seu roteador. Lembrando que às vezes você pode fazer uma alteração por conta própria, se for uma coisa tranquila, ou dependendo da complexidade, você pode ou deve chamar o seu provedor, ou dependendo da situação que você não quer chamar provedor, porque muitos provedores costumam cobrar, dependendo do tipo de mudança que você vai fazer, você pode colocar uma repetição. Tá bom? O ideal mesmo é reposicionar o seu roteador. E como você pode fazer o reposicionamento do seu roteador? Você procura um ponto da casa que é mais no meio. Por quê? O seu roteador ele emite um campo, de Wi-Fi como se fosse um círculo, ele vai fazendo assim. Entendeu? As antenas são chamadas de antenas omnidirecionais. Isso quer dizer que ele vai abrir um campo assim, em formato de círculo, de acordo com
de acordo com o seu ambiente. Então ele vai exibir bonitinho assim, então ele vai pegar tudo que está à volta. Então quer dizer que se você botar no canto de cada casa, ele vai atender bem para cá e pouco para lá. Se o roteador está aqui no canto da casa e você usa aqui, ele vai bem para lá, não tanto para cá, porque o ciclo está fazendo aqui assim. Ó. Então se você bota no meio da casa, ele pega isso daqui. Vai pegar na casa toda? Depende da sua casa, depende de onde que ele está. Eu costumo dizer o seguinte, para ver se pega, testa. Então você pode colocar um outro roteador para colocar lá no lugar, bonitinho, liga onde você acha que vai ficar maneiro e pega o seu celularzinho, vê o nome do Wi-Fi e vai vendo aonde que pega, onde tem ponto cego e posiciona da melhor maneira, tá bom? Nem sempre isso vai funcionar porque às vezes você coloca no meio da casa e lá tem um espelho gigante que vai acabar com tudo, então não adianta, né? Onde tem um experimento muito bacana é no Manual do Mundo, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês podem assistir. O cara colocou um exemplo prático de como funciona o Wi-Fi que eu achei aquilo espetacular, não tem outra maneira de melhor dizer. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês olharem mais. A segunda solução que você pode resolver é colocar uma repetição de sinal. E um ponto de ressalva aqui nessa questão. Porque tem maneiras de você repetir o sinal do seu Wi-Fi para você cobrir aquele ponto cego que está lá. Porque nem sempre o reposicionamento do seu roteador vai funcionar. Às vezes você vai ter um ponto cego dependendo do tamanho da casa, onde você quer atender ou até mesmo como está o seu ambiente. Dependendo do seu ambiente ele vai quebrar mesmo o sinal, não vai ter jeito. Se sua casa é... Eu já vi casas que tem azulejo pela casa toda. Sala, quarto, cozinha, banheiro, tudo. E essa casa é inimiga do Wi-Fi. Porque o sinal vai ficar refletindo nas pontas e quebrando e não vai propagar para grandes lugares. Então, se sua cozinha for até em cima de azulejo, não coloque o roteador lá, pelo amor de Deus, tá bom? Caso você tenha esse tipo de problema, seu ambiente quebra muito o sinal do Wi-Fi, porque você tem um espelho gigante pela casa toda para dar a impressão de um ambiente maior, ou você tem revestimento em tudo, ou enfim, não pega, você tem que fazer uma repetição. 3 maneiras de fazer essa repetição. 1, via Wi-Fi. 2, via cabo até o ponto e coloca um segundo ponto de Wi-Fi. 3, Wi-Fi mesh, Wi-Fi malha. Ou algumas empresas também chamam de Wi-Fi inteligente. Como funciona cada uma delas? O repetidor Wi-Fi. O repetidor Wi-Fi você tem maneiras de você fazer desse jeito. As duas mais comuns você compra um repetidorzinho de tomada, vou deixar uma imagem aqui. Um repetidor de tomada que você coloca lá, configura ele bonitinho, ele pega o sinal do seu roteador e amplifica para o ponto que você não atende. Você tem deficiência de atendimento. Bom, eu particularmente não gosto desse tipo de equipamento, porque eu costumo dizer que ele está ali para dar problema. Por que ele está ali para dar problema? 2 coisas. Na maioria das vezes o problema está relacionado ao posicionamento que ele é colocado e a qualidade do equipamento. Tá? Eu recomendo, se você for colocar um trem desse na sua casa, procure marcas mais conceituadas. TP-Link, Intelbras, D-Link, marcas de um pouco mais de qualidade. Gente, não compra esses repetidores de tomada fabricados na China que não tem nem marca. Tá? Que esses repetidores eles travam, eles bugam, eles assomem, resetam, dá pau, dá dor de cabeça a vera, tá? Então, se você for usar um trem desse, pega um pouco mais caro, pega uma coisa de marca, uma coisa de qualidade, para te dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estabilidade da sua conexão. Esses repetidores de tomada, alguns também têm a função de se tornar um access point. Edu, o que é um access point? Aí dali eu já entro no segundo tipo de repetição. Mas antes eu quero falar o último ponto do repetidor de Wi-Fi. Gente, é muito importante, mas primordial, mas essencial, que você não tem ideia. É importantíssimo, grave isso daqui, importantíssimo. O local que você vai colocar esse repetidorzinho de tomada. Porque olha só, via de regra não, comumente eu pego, na maioria das casas que tem esse trequinho lá que está lá para dar trabalho,
a pessoa coloca onde o Wi-Fi está ruim. Isso não pode. É aí que mora o problema. É aí que você tem um problema no repetidor, que ele funciona mal, ele funciona lento. E o Wi-Fi do seu roteador lá, do começo, também começa a funcionar mal, começa a funcionar lento. Porque, como esse garçomzinho, o garçom que eu te falei, muito bem educado, muito prestativo que o roteador é, que eu te citei lá no começo, como ele vê que o repetidor está lá sendo mal servido, ele vai tentar atender aquele repetidor bem. Porque na maioria das vezes ele vai ter uma demanda maior. Porque o que acontece? O repetidor vai ver que está meio esquisita a conexão dele e vai começar a jogar mais demanda no repetidor para tentar ser melhor atendido. Ou você vai colocar uma TV Smart em cima do repetidor e ele vai atingir uma demanda, vai ter uma demanda maior. Logo, você vai ter um problema no seu Wi-Fi principal porque o seu repetidor está acabando com tudo. É como se fosse o seguinte, pensa que você está tentando ouvir uma pessoa falando lá de longe. E no meio desse caminho, essa pessoa falando de longe, tem outra pessoa que está escutando e pode fazer um telefone sem fio para você. Se essa pessoa que está no meio do caminho estiver ouvindo bem a primeira pessoa, ela vai repetir bem para você a informação. Porque senão a pessoa lá vai falar alho e você vai entender bugalho, porque a pessoa do meio entendeu bugalho e você vai entender bugalho, entendeu? Vai começar a dar problema. Então, se a pessoa que está ouvindo, a primeira pessoa, está quase perto de você e longe dela, ela vai ouvir tão mal quanto você. Agora, se a pessoa está já num ponto que está intermediário entre a pessoa que você está tentando entender e você, a chance de você entender melhor aquela mensagem é melhor. Faz um teste. Tenta entender o que sua mãe fala quando ela está lá do lado da casa. Se ela não gritar, esbravejar, provavelmente você não vai ouvir. Agora, se você tem uma pessoa nesse meio do caminho, a sua mãe está lá na cozinha, você está lá no quintal da casa fazendo carinho no cachorro. E nesse meio do caminho tem o seu irmão que está sei lá, no meio do caminho lá, que está conseguindo ouvir bem a sua mãe e você. Se sua mãe falar, você perguntar o quê? E seu irmão ouvir te passar a mensagem, você vai entender melhor. Agora, se não tem esse meio do caminho, você não vai entender ele bem. É a ponta do Wi-Fi que não está pegando. Seu roteador está lá na cozinha e você está lá na varanda querendo usar Wi-Fi e não vai pegar. Aí se você bota esse repetidor de tomada lá perto de você que não está pegando bem, você vai ter um sinal do Wi-Fi ali no seu celular aparecendo cheio, forte, bom. Você fala, caraca, tá top o roteador, tá lindo, o Wi-Fi tá top. Mas vai estar lento, não vai abrir, não vai carregar, não vai fazer nada. Você vai falar assim, essa internet está uma droga. Eu não posso falar a palavra que eu queria falar porque eu vou ser censurado. A internet está ruim, a internet está horrível, que isso, que aquilo. Agora, se você pega esse repetidor de tomada e coloca no meio do caminho, ele vai ter uma boa recepção de sinal e vai te empurrar um sinal melhor. Mas Dudu não vai pegar o Wi-Fi cheio. Beleza, mas se você tiver, por exemplo, a perda de um tracinho só do repetidor ao seu dispositivo, gente, está excelente. Vai te atender muito bem. Claro que você também não vai abusar da amizade, né, do repetidor. Você não vai colocar o repetidor no meio do caminho e ficar na outra extremesfera também, que vai ficar ruim dele também e ninguém funciona. Então, muito importante, coloca o seu repetidor no meio do caminho. No ponto que seu Wi-Fi nem está ruim e nem está cheio. Por quê? Se você colocar o seu repetidor Wi-Fi num ponto que o seu sinal do Wi-Fi principal está muito cheio, você vai gerar interferência no seu repetidor principal. Lembra que eu falei que tudo gera campo, interfere no sinal? O seu repetidor também pode se tornar um interferidor e não um repetidor. Ao invés dele resolver o seu problema, ele vai aumentar o seu problema. Como você pode fazer? Você pega o seu celularzinho lá, abre o seu Wi-Fi, identifica ele bonitinho e vai andando até aonde você quer ir, que está pegando mal. Quando você vê que o seu sinal do Wi-Fi começou a ficar pela metade, por exemplo, ali é um ponto bacaninha para você colocar. Porque ali é um ponto que ele nem recebe nem muito bom e nem muito ruim. Perda você vai ter, com certeza, tá? Já se conforme com isso. Não vai pegar a velocidade integral do seu Wi-Fi principal ao seu repetidor, ao seu dispositivo final, tá? Não vai pegar. A não ser que você utilize o segundo modo de repetição que eu vou dizer agora. Segunda maneira de repetir o seu sinal e ampliar o seu Wi-Fi, aumentar a cobertura do seu Wi-Fi.
repetição via cabo. Edu, como é essa repetição via cabo? Em premissa você tem um roteador, você tem um segundo roteador e você tem um cabo ligando um ao outro. Por que cabo ligando um ao outro? Porque dessa maneira você não tem perda de sinal nenhuma até o seu repetidor, tá bom? Você vai pegar o sinal 100% limpo do seu roteador principal e vai chegar lá no seu roteador secundário, o seu segundo ponto de Wi-Fi, 100% ok. Até a sua velocidade, se o seu equipamento primeiro for compatível, vai chegar bonitinho, 100%. Um teste que você pode fazer é pegar seu cabo, ligar no roteador, levar até o ponto que você está, colocar um computador que comporte a velocidade e fazer um teste de velocidade. Vai chegar a 100%. Então você coloca o primeiro roteador, coloca um segundo roteador e coloca um cabo até ele. E faz ele como um access point, que nada mais do que uma extensão do seu roteador principal. Aí você pode colocar o mesmo nome, com a mesma senha, ou você pode colocar um segundo nome para você identificar uma segunda senha. Só lembrando que colocando o nome e senha igual nos dois pontos, você precisa colocar em canais de trabalho diferentes para que não haja confusão e problemas no Wi-Fi de novo. Tá? Alguns repetidores de tomada, como disse anteriormente, também aceitam esse modo. Alguns trabalham com monomodo ou multimodo, que ou você trabalha como access point ou você trabalha como repetidor. Das duas maneiras ele vai repetir o seu sinal de internet até um ponto que você não tem cobertura do Wi-Fi. Desta maneira, pela minha experiência comprovada, pela minha bagagem, pelo meu dia a dia, funciona 100%, desde que o seu cabo que você use de lá para cá esteja ok. Preferência, se puder colocar um cabo novinho, coloca um cabo novinho. Os conectores estejam bem crimpados, bem feitinhos, tá? Isso é muito importante. O cabo não pode estar amassado, dobras em 90 graus muito íngremes, não pode estar passando em local que pode degradar o cabo, tá bom? Seguindo essas regrinhas, você vai ter um repetidor chuchu beleza, como diz um canal por aí, tá? Como configura? Procura o fabricante do seu dispositivo, lá vai ter um tutorial, uma forma de instalação rápida, ou um guia, como você pode colocar. Não é obrigação do seu provedor fazer isso. Se você quiser, você pode tentar negociar com eles. Se eles se dispuserem a fazer isso, tudo bem. Se não, não é obrigação do provedor fazer isso. Um exemplo que eu posso citar sobre isso é, por exemplo, quando você pede uma instalação elétrica na sua casa. Você vai à concessionária, a concessionária liga da rua até o seu medidor. Do medidor para dentro é contigo. Uma tomada, uma luz, uma extensão, isso, é contigo. Então, mesma coisa do provedor. A obrigação dele é pegar, ligar lá de fora até sua casa, colocar um modemzinho para você ter acesso à internet. O Wi-Fi do provedor nem sempre é instalado porque não é uma obrigação. Provedores colocam Wi-Fi porque hoje em dia todo mundo está conectado, todo mundo tem smartphone. Então, para facilitar o assinante, facilitar o cliente, ele coloca o modemzinho Wi-Fi lá para te atender. No momento da instalação, você pode ver com o técnico o melhor posicionamento. Na maioria das vezes, o técnico vai te perguntar onde você quer que coloque. Se você não sabe aonde colocar, pergunte para ele aonde você acha melhor colocar. Provavelmente vai te perguntar aonde que você mais usa. Dê prioridade para onde você mais usa. Eu uso mais no quarto porque eu estou em home office, porque eu uso muito lá, porque eu fico na cama o dia inteiro deitado no celular vendo. No quarto, ou um ponto próximo ao quarto seria ideal. Eu uso muito no quarto, mas também uso na sala, porque eu tenho TV na sala e eu uso no quarto. Ou você procura um ponto intermediário entre a sala e o quarto, ou você tem que fazer extensão do roteador até a sala e o quarto, ou você bota na sala, estende até o quarto, ou você bota no quarto, estende até a sala. Lembrando novamente, frisando aqui, pessoal, as extensões de rede para você colocar em outro lugar, colocar em outro ponto, não é obrigação do provedor, é obrigação sua, na verdade, né? Você que tem que pensar como fazer isso daí. O provedor pode te auxiliar para fazer isso. O ideal é que você contrate um técnico de internet, um técnico de informática ou um técnico de redes para fazer isso direitinho, principalmente se você fizer uma rede mega blaster grande aí, tiver vários dispositivos, você quer uma casa conectada 3.0, imediatista,
tá? Contrata um técnico de rede, contrata um técnico de internet. Então, citei aqui, cabo do roteador até o repetidor ou o segundo roteador. Eu recomendo colocar um segundo roteador porque você tem o melhor poder de processamento novamente, como falei antes. Você tem um segundo ponto de processamento. Terceiro ponto aqui, pessoal, de maneira de repetir o seu Wi-Fi é o Wi-Fi Mesh, o Wi-Fi malha, o Wi-Fi inteligente. Gente, como funciona isso aqui? Resumo rápido aqui, rapidinho para vocês. Você tem um roteador principal, você tem outros pontos de Wi-Fi, como se fosse aqueles repetidores de tomada, só que muito melhor trabalhado, de maior qualidade, e que eles podem ser conectados com o principal via cabo ou via Wi-Fi, a escolha do cliente, do modelo, da aplicação. Como ele trabalha? Você dessa maneira tem um Wi-Fi só, com a mesma senha, mesmo nome para a casa toda, de acordo com a distribuição do seu equipamento. Ele é assim, você tem um repetidor, um roteador na entrada, um mestre, lá onde entra o seu link de internet, um mestre. Ele que vai pensar em tudo. E você tem outro ponto em outros lugares da casa que você precisa de cobertura. Por exemplo, você tem na sala, mas você tem um déficit de Wi-Fi. Tanto na sala, não. No quarto, você tem um déficit de internet na cozinha. Você tem um déficit de internet no seu escritório, na sua varanda, na sua área de churrasco. Então você tem que pensar como você pode distribuir isso daí. Porque se você for via Wi-Fi, você tem que seguir aquela regra que eu falei no começo. Um ponto intermediário para você ter uma boa recepção, para ter uma boa distribuição de sinal. Então vamos lá, você coloca o roteador mestre na sala, coloca um segundo no quarto, coloca outro ponto na cozinha. Cobriu a casa, beleza, tem um Wi-Fi todo na casa. Então vamos supor o seguinte, você chegou na sala, chegou do trabalho, chegou na sala, conectou no Wi-Fi. Ótimo. Da sala eu preciso ir lá no quarto, no outro ponto, no outro extremo da casa. O Wi-Fi Mesh, que é o comum a se chamar, que é o nome dele, o que ele vai fazer? Ele vai procurar saber aonde que você está na casa, em que ponto que te atende melhor. Vamos supor, você conectou na sala e foi para o quarto. O Wi-Fi Mesh vai entender que você está no quarto. O melhor ponto a ser atendido é pelo quarto. Então ele te transfere para o quarto, para o ponto do quarto automaticamente, sem que você perceba. Estava na sala, foi para a cozinha, da cozinha foi para o quarto. E conforme você vai fazendo essas transições, o Wi-Fi Mesh vai mudando você de ponto que você está conectado, de maneira a te atender sempre da melhor maneira, sempre com mais estabilidade, com melhor intensidade de sinal. Esse eu vejo que é a melhor forma de você fazer uma repetição, embora essa é a maneira mais cara. Você pode consultar na internet aí, tem marcas com esse tipo de equipamento. A Multilaser tem, TP-Link tem, Huawei tem, e tem outras marcas por aí, o BitKey, Unify, por aí. Varia de acordo com a marca, com o tipo de aplicação, com o modelo, e enfim. Você pode pesquisar melhorzinho na internet, tem vídeos, como é que aplica, como é que configura. Se ficou alguma dúvida, pessoal, você coloca no comentário aqui que eu posso fazer um novo vídeo explicando, tirando essas dúvidas. E se eu falei alguma asneira, por favor, também coloca no comentário. Crítica construtiva eu também aceito, porque como falei, ninguém nasce sabendo, ninguém sabe de tudo. Às vezes você sabe de alguma coisa mais técnica que eu deixei passar, ou me falta